Bem-vindos ao Mistérios do Brasil. Esta noite, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, nos chama para um enigma sombrio. Aqui, nas noites sem lua, as sombras dançam, e seus movimentos escondem um segredo mortal. Você se atreve a descobrir o que elas querem? O Vale do Jequitinhonha é uma terra de contrastes, onde rios cristalinos cortam montanhas áridas, e a história sussurra em cada pedra. Mas, nas noites sem lua, o vale se transforma em um palco para a dança das sombras, uma lenda que atravessa gerações. Os mais velhos contam que as sombras são os espíritos de escravizados que morreram nas minas de ouro do século XVIII, durante o auge da exploração colonial em Minas Gerais. Eles eram forçados a trabalhar até a exaustão, e muitos morreram sem ver a liberdade. Segundo a lenda, esses espíritos se reúnem nas noites escuras para dançar, recriando os ritmos de suas terras natais na África, como uma forma de lembrar quem eram antes da escravidão. Mas a dança não é apenas uma celebração, é também uma maldição. Dizem que quem vê a dança das sombras é marcado para morrer, a menos que ofereça algo em troca. Em 1790, um capataz chamado Domingos relatou ter visto sombras dançando ao redor de uma fogueira que não existia. Ele ouviu tambores e sentiu um frio que não explicava. Dias depois, Domingos foi encontrado morto, com uma expressão de terror no rosto. Os povos afro-brasileiros da região, que praticam o candomblé, acreditam que as sombras são guiadas por Exu, uma entidade poderosa que guarda os caminhos entre os mundos. Eles dizem que Exu usa a dança para testar os vivos, exigindo respeito pela memória dos escravizados. Você já sentiu um vazio que não explica, em uma noite escura? O Vale do Jequitinhonha não é apenas um lugar de beleza natural, é um portal para o desconhecido. Os moradores de cidades como Diamantina e Araçuaí relatam fenômenos que desafiam a lógica. Nas noites sem lua, sombras escuras aparecem nas estradas de terra, movendo-se como se dançassem, mesmo sem vento ou luz para criá-las. Alguns dizem que são os espíritos dos escravizados, outros acreditam que é Exu brincando com os vivos. Em 1965, um grupo de viajantes que passava pelo vale à noite ouviu o som de tambores vindo de uma colina. Eles decidiram investigar e viram sombras escuras dançando em círculo, ao redor de uma luz que parecia flutuar. Um dos viajantes, chamado Sebastião, tentou se aproximar, mas sentiu uma força invisível empurrá-lo para trás. O grupo fugiu, mas Sebastião ficou doente por semanas, dizendo que ouvia tambores em seus sonhos. Em 1988, uma mulher chamada Dona Rosa, de Araçuaí, relatou algo ainda mais assustador. Enquanto caminhava para casa, ela viu sua própria sombra se separar dela e começar a dançar. A sombra riu com uma voz que não era humana, e Dona Rosa desmaiou de medo. Quando acordou, sua sombra estava de volta, mas ela nunca mais saiu de casa à noite. Há também relatos de objetos que desaparecem misteriosamente. Em 2002, um agricultor de Diamantina deixou sua enxada na beira de um rio. Quando voltou, a enxada havia sumido, mas ele ouviu risos suaves vindo das árvores. Os mais velhos dizem que as sombras gostam de brincar com quem invade seu espaço. Você já viu algo que não explica, em uma noite sem lua? A dança das sombras não é apenas um espetáculo, é uma advertência. Os povos afro-brasileiros da região acreditam que as sombras castigam quem desrespeita a memória dos escravizados. Em 1830, durante uma revolta de escravizados no Vale do Jequitinhonha, um fazendeiro chamado Antônio foi encontrado morto em sua casa, com marcas de mãos escuras em seu pescoço. Os escravizados disseram que, na noite anterior, ouviram tambores e viram sombras dançando ao redor da fazenda. Eles acreditam que as sombras vieram buscar justiça. Em 1950, outro evento assustador aconteceu em Diamantina. Um grupo de mineradores decidiu explorar uma antiga mina abandonada, ignorando os avisos dos mais velhos.
Durante a noite, eles ouviram risos e o som de passos dançando ao seu redor. De repente, as lanternas apagaram e uma sombra gigante apareceu na entrada da mina. Os mineradores fugiram, mas um deles, chamado José, foi encontrado dias depois, murmurando sobre sombras que o perseguiam. A mina foi selada e nunca mais reaberta. Há também histórias de oferendas que apaziguam as sombras. Em 1975, uma sacerdotisa de candomblé chamada Mãe Clara, de Araçuaí, sonhou com Exu pedindo cachaça e velas pretas. Ela realizou a oferenda na beira do rio, e naquela noite, a dança das sombras não aconteceu. Os moradores acreditam que a oferenda de Mãe Clara evitou uma tragédia. Mas nem todos têm a mesma sorte. Em 2010, um caminhoneiro de Diamantina desapareceu sem deixar rastros, e os mais velhos dizem que ele foi levado pelas sombras como punição por desrespeito. Você ofereceria algo às sombras para escapar de sua dança? A dança das sombras ainda ecoa pelo Vale do Jequitinhonha, e os mistérios que ela guarda permanecem sem resposta. Em 2015, um grupo de turistas em Diamantina relatou algo que os deixou sem palavras. Durante uma caminhada noturna, eles ouviram tambores e viram sombras dançando em uma clareira. As sombras pareciam vivas, movendo-se em um ritmo que hipnotizava. Um dos turistas, chamado Fernando, tentou gravar, mas seu celular desligou sozinho. Quando o grupo fugiu, Fernando disse que sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Em 2020, outra história assustadora aconteceu em Araçuaí. Um menino chamado Gabriel, que brincava perto do rio, disse que viu sombras dançando na água, mesmo sem luz para criá-las. Ele ouviu uma voz que sussurrava "venha dançar", e correu para casa. Naquela noite, Gabriel sonhou com as sombras e acordou gritando. Sua família realizou uma oferenda para Exu, e os sonhos pararam. Há também relatos de sons estranhos que ecoam pelo vale. Em 2018, moradores de Diamantina gravaram um som que parecia um canto misturado com risos, vindo de uma colina. Especialistas analisaram o áudio, mas não conseguiram identificar sua origem. Alguns dizem que é o lamento dos escravizados, outros acreditam que é Exu chamando suas próximas vítimas. O Vale do Jequitinhonha guarda segredos que talvez nunca descubramos. Você caminharia por esse vale, sabendo quem pode estar dançando na escuridão? A dança das sombras continua a assombrar o Vale do Jequitinhonha, e seus segredos permanecem escondidos na escuridão. Qual é a sua teoria sobre essa dança misteriosa? Deixe seu comentário agora, inscreva-se no canal Mistérios do Brasil e ative o sininho para não perder os próximos enigmas. Até a próxima história!